Já sentiu aquele aperto no peito, como se uma nuvem escura não quisesse ir embora. Lucas sentia isso. Antes alegre, agora só havia silêncio e um vazio que ele não sabia explicar. Será que Deus me ouve? Perguntava. Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Os salmos são como um abraço de Deus nos dias difíceis, palavras que acalmam e trazem esperança. Vamos juntos descobrir como eles podem curar a angústia e a tristeza. Vamos louvar a Deus. Mas antes, apenas confere se você já está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão uma série de conteúdos que vão aproximá-lo de Deus. Salmo 34. Sabe aqueles dias em que tudo parece dar errado? Você se esforça, tenta ficar bem, mas o coração continua pesado. Davi, um dos maiores reis da Bíblia, passou por momentos assim. Ele teve que fugir para salvar a própria vida, se esconder em cavernas e viver como se fosse ninguém. Mas, mesmo no meio do medo e da incerteza, ele escolheu confiar em Deus. Foi assim que nasceu o Salmo 34. Em vez de reclamar ou desistir, Davi decidiu louvar a Deus e lembrar que ele sempre cuida dos seus filhos. Ele descobriu que, quando clamamos, Deus nos ouve. Quando estamos machucados, Ele está perto. E quando tudo parece perdido, Ele nos dá forças para continuar. Se você já sentiu medo, tristeza ou angústia, esse salmo é para você. Vamos descobrir juntos as palavras que ajudaram Davi e que ainda hoje podem encher o nosso coração de paz? Eu sempre vou falar sobre como Deus é bom. Em qualquer situação, minha boca vai estar cheia de gratidão. Se você está triste, escute isso. Deus é grande e juntos podemos celebrar o que Ele faz. Uma vez, eu clamei por ajuda e Deus me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Quem olha para Ele encontra alegria. Nunca mais precisa sentir vergonha. Sabe aqueles momentos em que você pensa que ninguém se importa? Pois é, um dia um homem simples pediu socorro e Deus o ouviu. Ele o salvou de todo o perigo. Os anjos do Senhor acampam ao redor de quem confia em Ele e protegem essas pessoas. Você já experimentou o quanto Deus é bom? Confie nele e você verá. Quem escolhe se abrigar em Deus tem tudo o que precisa. Até os leõezinhos passam fome, mas quem confia no Senhor nunca fica sem o que é necessário. Ei, crianças, venham cá. Vou ensinar a vocês um segredo. Querem uma vida boa e longa, cheia de felicidade? Então, falem sempre a verdade, evitem palavras ruins. Façam o bem, procurem a paz com todas as forças. Deus cuida de quem faz o que é certo. Ele escuta suas orações. Mas aqueles que escolhem o mal, esses Deus afasta. Quando os justos pedem ajuda, Ele responde. Ele está perto de quem tem o coração machucado e salva quem está triste por dentro. Quem confia em Deus pode até passar por dificuldades, mas Ele sempre livra dessas situações. Ele protege até os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Já os maus acabam caindo nas próprias armadilhas, e aqueles que odeiam o justo vão sofrer as consequências. Mas quem confia no Senhor nunca será condenado. Ele resgata e cuida de cada um dos seus filhos. Sabe, quando leio esse salmo, eu imagino Davi escondido em algum lugar, talvez uma caverna fria, olhando para o céu e falando essas palavras. Ele estava fugindo, com medo, sem saber o que ia acontecer. Mas, em vez de reclamar, ele escolheu confiar. Já aconteceu de você estar com medo ou triste, mesmo assim, tentar lembrar que Deus está cuidando de tudo? Não é fácil, né? Às vezes, parece que a tristeza gruda na gente e não quer ir embora. Mas olha o que Davi fez. Ele não negou que tinha medo, só decidiu entregar tudo para Deus. E ele diz que quem faz isso nunca fica sem ajuda. Outro dia, vi uma criança pequena aprendendo a nadar. No começo, ela se debatia, com medo de afundar. Mas quando o pai segurou suas mãos e disse, "Confia em mim, eu não vou te deixar cair", ela relaxou. Aos poucos, foi pegando confiança e conseguiu boiar. O Salmo 34 é como essa cena. Deus está segurando nossas mãos, dizendo, "Eu estou aqui, confia em mim." Tem uma parte que gosto muito. Os anjos do Senhor acampam ao redor de quem confia em Ele. Isso significa que, mesmo quando não vemos, Deus está nos protegendo. Já pensou nisso? Você pode estar no seu quarto, na escola, no ônibus, e Deus já colocou um exército de anjos ao seu redor. E tem mais.
Davi ensina um segredo para viver bem: falar a verdade, evitar o mal e buscar a paz. Parece simples, mas muda tudo. Quando a gente escolhe fazer o bem, a vida fica mais leve. Se hoje seu coração está apertado, faça como Davi. Fale com Deus. Conta para ele o que está sentindo. Confie. Você vai ver que, no tempo certo, a paz vai chegar e você vai perceber: Deus nunca te deixou sozinho. Salmo 42. Sabe aquela sensação de saudade, como se algo dentro de você estivesse faltando? Como quando você sente sede, mas não é de água, é de algo que nem sabe explicar. Um dia, um homem de Deus passou por isso. Ele sentia um vazio, uma tristeza profunda, como se estivesse longe de tudo e fazia sentido. As pessoas ao redor diziam: onde está o seu Deus agora? E isso só deixava tudo pior. Ele lembrava dos dias felizes, quando cantava e se alegrava na presença de Deus, mas agora só havia silêncio. Foi assim que nasceu o Salmo 42. Um desabafo de alguém que queria sentir Deus de novo, que chorava, mas ao mesmo tempo se lembrava de uma coisa importante: mesmo nos dias mais tristes, Deus ainda estava ali. Se você já se sentiu assim, com o coração apertado e cheio de perguntas, esse salmo é para você. Vamos descobrir juntos como ele pode trazer esperança para os dias difíceis. Sabe quando você está com muita sede e tudo o que precisa é de um copo de água bem gelado? Pois é, minha alma sente sede assim, mas não de água. Eu tenho sede de Deus. Quero estar perto dele, sentir sua presença, ouvir sua voz. Mas, ultimamente, tudo tem sido difícil. Meu coração está apertado e só consigo chorar. De manhã até à noite, as pessoas me perguntam: onde está o seu Deus? E, no fundo, eu também me pergunto isso. Lembro de quando eu estava alegre, cantando e louvando a Deus com um monte de gente ao meu redor. Como era bom! Mas agora tudo parece distante. Sinto-me como alguém perdido no meio do oceano, sendo levado pelas ondas sem saber para onde ir. Mesmo assim, tento dizer para mim mesmo: ei, por que você está tão triste? Confie em Deus. Um dia você ainda vai louvar a Ele de novo. Sei que Deus ainda cuida de mim. Durante o dia, Ele me ama. À noite, Ele me dá uma canção para me acalmar. Mas confesso que, às vezes, me sinto sozinho. Pergunto: Deus, por que parece que o Senhor me esqueceu? Por que tenho que passar por isso? As pessoas continuam zombando, dizendo: onde está o seu Deus agora? E isso dói, mas eu escolho acreditar. Então, de novo, falo comigo mesmo: ei, por que tanta tristeza? Confie em Deus. Você ainda vai sorrir e louvá-lo de novo. Ele é seu Deus e ele nunca vai te abandonar. Sabe, esse salmo me faz lembrar de um dia em que eu vi um garotinho perdido no parque. Ele olhava para os lados, chamava pela mãe, e nada. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e dava para ver o medo estampado no rosto dele. Mas, de repente, alguém gritou: ei, sua mãe está te procurando. Ela está bem ali. O menino enxugou as lágrimas e correu para os braços dela. O Salmo 42 é um pouco assim. O salmista se sente perdido, com medo, como se Deus estivesse distante. Mas, no fundo, ele sabe que Deus ainda está lá. Ele se lembra de tudo o que já viveu com ele, de como já foi feliz à presença de Deus. Mesmo triste, ele conversa consigo mesmo e diz: ei, por que tanta angústia? Confia, Deus ainda vai te alegrar de novo. Acho que todo mundo já passou por um momento desses. Dias em que parece que Deus está longe, que o coração dói e que não tem saída. Mas olha que incrível. Mesmo sentindo tudo isso, o salmista não desiste. Ele fala com Deus, derrama sua tristeza, mas no final, escolhe confiar. Então, se hoje você sente que sua alma está com sede, como quem está no deserto precisando de água, lembre-se, Deus ainda está aqui. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando as ondas parecem fortes demais, Ele continua nos segurando. E um dia, assim como aquele garotinho no parque, vamos ouvir a voz de Deus nos chamando e vamos correr para os braços dele. Enquanto louva a Deus, peço que deixe seu amém nos comentários. Salmo 46. Já teve um dia em que tudo parecia dar errado, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor e você não soubesse o que fazer. Havia um povo que passou por algo assim.
Inimigos cercavam a cidade, o medo tomava conta, e parecia que tudo estava perdido. Mas, no meio do caos, eles se lembraram de uma coisa: Deus era a fortaleza deles. Ele era como um castelo seguro, um refúgio onde ninguém poderia tocá-los. Foi assim que nasceu o Salmo 46. Um lembrete poderoso de que, não importa o que aconteça, Deus está no controle. Se o mundo tremer, se as águas se revoltarem, se tudo parecer fora do lugar, ainda assim, Ele continua firme, protegendo aqueles que confiam nele. Se você já sentiu medo ou insegurança, esse salmo é para você. Vamos descobrir juntos como ele pode trazer paz em meio às tempestades da vida. Deus é o nosso refúgio, o nosso lugar seguro. Ele é quem nos dá forças quando tudo parece difícil. Por isso, não precisamos ter medo, mesmo que a terra trema ou que as montanhas caiam no meio do mar. Se as águas ficarem bravas e as ondas forem gigantes, se tudo parecer um caos, ainda assim, Deus está conosco. Lá na cidade de Deus, onde Ele reina, há um rio que traz alegria. Deus está lá. E porque Ele está presente, nada pode destruir esse lugar. Quando amanhecer, Ele já terá agido. Os povos podem se revoltar, os reinos podem cair. Mas quando Deus fala, tudo se acalma. Ele está no comando. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso abrigo. Venham ver o que Deus faz. Ele acaba com as guerras, destrói armas, quebra lanças, queima carros de batalha. E então ele diz: fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Eu sou o rei sobre todas as nações. Sou maior que tudo no mundo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso abrigo. Sabe, esse salmo me faz lembrar de uma tempestade que peguei quando era criança. Eu estava no carro com minha família quando o céu escureceu de repente. O vento balançava as árvores, a chuva batia forte no vidro e eu me encolhi no banco, com medo. Mas olhei para o lado e vi meu pai segurando firme o volante, tranquilo. Ele sabia para onde estava indo. O Salmo 46 é exatamente sobre isso. Confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desabar ao nosso redor. O mundo pode tremer, as águas podem rugir, mas ele continua firme, como um castelo que ninguém pode derrubar. O que mais me chama a atenção é quando Deus diz: fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Já percebeu como, quando estamos com medo, queremos correr, resolver tudo, encontrar uma saída, mas Deus nos convida a parar, respirar fundo e lembrar que Ele está ali. Se hoje você sente que está no meio de uma tempestade, tente fazer isso. Feche os olhos, fale com Deus e confie. Assim como meu pai dirigindo naquela tempestade, ele sabe exatamente para onde está te levando. Estamos quase ao final do vídeo, mas antes que finalizemos percebi que você ainda não deixou seu like nesse vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube continue a te entregar nossos conteúdos e assim continuemos louvando juntos ao Senhor. Portanto, já deixa o like nesse vídeo. Muito obrigado e que o Senhor o abençoe. Continuando. Salmo 147. Já viu como o céu fica lindo depois de uma tempestade? As nuvens escuras vão embora, o sol aparece de novo e tudo parece mais calmo. A vida também é assim. Às vezes, passamos por momentos difíceis, mas Deus sempre vem e conserta as coisas. Havia um povo que sabia bem o que era sofrer. Eles tinham perdido tudo, estavam espalhados, com o coração ferido e sem esperança. Mas então, Deus os reuniu de novo, curou suas feridas e trouxe alegria ao coração deles. Foi assim que nasceu o Salmo 147. Esse salmo nos lembra que Deus cuida de tudo. Ele enche o céu de estrelas, faz a chuva cair, alimenta os animais, e mais do que isso, cuida de cada um de nós. Ele não se impressiona com força ou poder, mas ama aqueles que confiam nele. Se você já se sentiu triste ou perdido, esse salmo é para você. Vamos descobrir juntos como Deus restaura o nosso coração e enche a nossa vida de esperança. Vamos louvar Deus. Como é bom cantar para Ele. Ele merece todo o nosso louvor. Deus reconstrói o que foi destruído e junta de novo aqueles que estavam espalhados. Ele cuida dos corações machucados e cura todas as feridas. Olha para o céu. Ele criou cada estrela e sabe o nome de todas. Ele é poderoso e faz coisas que ninguém mais pode fazer. Mas sabe o que é mais incrível? Deus não se impressiona com a força dos mais poderosos nem com quem corre mais rápido.
O que realmente alegra o coração deles são aqueles que confiam no seu amor. Olhem ao redor. Deus manda chuva para a terra, faz crescer a grama nos campos e dá comida até para os passarinhos. Se Ele cuida de tudo isso, imagina como Ele cuida da gente. Povo de Deus, louve a Ele. Ele fortalece você, protege aqueles que ama e enche sua vida de paz. Ele fala e tudo acontece. Ele cobre o chão de neve, espalha o gelo como um tapete e sopra o vento para fazer tudo derreter de novo. Ele nos deu suas palavras, nos ensinou seus caminhos. Nenhum outro povo recebeu um presente tão especial. Então, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom e cuida de nós todos os dias. Uma vez, vi uma menina chorando porque seu brinquedo favorito quebrou. Ela tentou consertar sozinha, mas não conseguia. Então, seu pai pegou o brinquedo, examinou com calma e, com paciência, foi ajeitando peça por peça até ficar como novo. O rosto dela se iluminou de alegria. O Salmo 147 fala de um Deus que faz exatamente isso com a gente. Ele reconstrói o que foi destruído e cura os corações machucados. Às vezes, tentamos consertar as coisas sozinhos, mas há dores que só Ele pode sarar. Outra coisa linda nesse salmo é que Deus não se impressiona com força ou poder. Ele não escolhe quem é mais rápido, mais forte ou mais inteligente. O que Ele ama, de verdade, são aqueles que confiam nele. Você não precisa ser perfeito para que Deus se alegre com você, basta confiar no seu amor. E olha que incrível! Deus cuida das estrelas, alimenta os pássaros, faz a chuva cair e o sol brilhar. Se Ele faz tudo isso, por que não cuidaria de você também? Então, se hoje seu coração estiver triste ou algo parecer quebrado na sua vida, entregue para Deus. Ele tem o poder de restaurar, trazer paz, fazer tudo brilhar de novo. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos vídeos. Até o próximo vídeo e não se esqueça de deixar o seu amém nos comentários. E clique no botão do joinha se tiver gostado do vídeo.